Bem-vindos. No vídeo de hoje falaremos sobre magnetismo. Esse é um fenômeno fundamental da física que hoje sabemos que ele é responsável pela luz, pelo som, pela eletricidade, pela vida terrestre, entre muitas outras coisas. Ele foi observado inicialmente por Tales de Mileto, na cidade da Magnésia, daí veio o nome do magnetismo. Essa cidade fica na Grécia e isso aconteceu 6 séculos antes de Cristo. Por muito tempo, as pedrinhas atrativas, chamadas de magnetita, foram usadas incorretamente como amuletos que atrairiam o amor. Daí, inclusive, o nome dos ímãs. Os ímãs derivam de amantes do francês, porque as pedras elas se atraíam. Instrumento médico também era uma outra aplicação comum para ela. Praticamente qualquer doença que você tivesse, as pessoas pegavam ímãs e colocavam sobre as doenças. Ele também foi usado como truque de mágica por charlatões e de muitas e muitas outras formas incorretas, até que 12 séculos depois, os chineses descobriram a bússola. Eles perceberam que, deixando o ímã boiando numa base que não afunda, na água, ou pendurando ela por uma linha de forma equilibrada, um dos lados do ímã sempre buscava o norte. Então eles nomearam aquele lado de norte. Aí veio o primeiro erro que persistiu por muito tempo. Eles chamaram o lado do ímã que apontava de norte de polo norte. Porém, atualmente sabemos que o polo norte atrai o polo sul. Sabemos que os polos iguais se repelem e os polos diferentes se atraem. Mas muito tempo depois perceberam que estava errado. Porém, para não ter que fazer uma correção gigantesca em tempos em que a comunicação não era nada fácil, foi adotado o polo convencional dos ímãs, onde o norte magnético do ímã aponta para o norte magnético terrestre. Mas em todos os outros casos, os polos opostos se atraem e os iguais eles se repelem. A percepção do erro cometido só foi possível devido à evolução das pesquisas sobre átomos. Quando tomamos conhecimento sobre os elétrons, os prótons e os nêutrons, percebemos que os ímãs são formados por partículas positivas e negativas muito bem organizadas. Tenta entender assim: um átomo tem as cargas positivas concentradas no núcleo e as cargas negativas girando ao redor dele. Conforme os elétrons se movem, o átomo fica com um lado mais negativo do que o outro. Isso faz com que ele tenha um lado mais negativo e um lado mais positivo. E assim, o átomo se torna o menor ímã de todos. Por isso ele é chamado de ímã elementar, que é um ímã girante, o menor ímã possível. Interessante, né? O menor ímã do mundo é um átomo, que forma tudo que é matéria do mundo. E o maior ímã é o próprio planeta. Mas aqui a coisa começa a ficar um pouco mais interessante. Como que existe interação entre as cargas negativas e positivas se elas não se tocam? Aqui entra o conceito de campo. O campo magnético tem relação com a interação das partículas à distância. E é a concentração de forças magnéticas ao redor de uma carga. Esse campo ele permite a troca de elétrons entre os átomos que formam uma matéria. O problema é que quase sempre a troca desses elétrons ocorre em sentido aleatório. E como você deve saber e pode ver também na imagem, as forças colocadas em sentidos diferentes, elas se subtraem, elas se anulam, resultando numa força de mais ou menos zero. Mas no caso dos ímãs, a estrutura atômica interna ela é diferente, ela é organizada. E quanto mais organizada for, mais força magnética esse ímã terá. Você vê na imagem um exemplo didático de como ficam as moléculas de um ímã. Por essa imagem, você consegue perceber que é impossível dividir um ímã de modo que tenhamos um material exclusivamente norte e outro material sul, pois cada vez que você divide esse ímã, ele se torna um novo ímã menor, que tem um polo norte e tem um polo sul. E esse fenômeno é chamado de inseparabilidade dos polos. Assim, o campo magnético se divide proporcionalmente, mas o campo continua se movendo do polo norte para o polo sul. Outra aplicação importante no magnetismo é a orientação dos animais. Pesquisadores, muito tempo atrás,
tentaram entender como que os pombos-correio sempre conseguiam encontrar o seu destino. Independente deles terem viajado em locais fechados sem ver o caminho, ou mesmo que toda a paisagem mudasse, ainda assim eles sempre conseguiam voltar para casa. Depois de muitos e muitos testes, eles perceberam então que a única forma de fazer os pombos se perderem era colocando um pequeno ímã próximo à cabeça deles. E então perceberam que os pombos se moviam e se orientavam em função do campo magnético terrestre. Desde então, perceberam que muitos animais terrestres e aquáticos viajam da mesma forma. O magnetismo ele ainda cria uma camada protetora que protege todo o nosso planeta dos ventos solares. Ou seja, sem a proteção do campo magnético terrestre, o Sol fritaria todos nós e ainda faria da Terra um deserto. Assim como nos ímãs, o ponto que possui campo magnético mais forte é na extremidade dos polos, mas nesses locais também tem falhas. E justamente nesses pontos ocorre o impacto de partículas desses ventos solares, causando um fenômeno visual que todos vocês já conhecem, as auroras polares, chamadas de aurora boreal no hemisfério norte e austral no sul. Essas foram introduções teóricas a conceitos interessantes sobre o magnetismo. No próximo vídeo falaremos sobre unidades de medida, algumas fórmulas, exemplos e exercícios. No terceiro vídeo da série, vamos falar sobre o eletromagnetismo. E no quarto e último vídeo da série, vamos dar exemplos e mais exercícios sobre o eletromagnetismo. Então, se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos. E se você chegou até aqui, é porque gostou do vídeo ou dormiu. Então, se tiver acordado, clique em gostei aí. Até a próxima, pessoal.